Oi, voltou. Deu uma travada. Olá, 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 Gabi. Vão entrando aí, chamando o povo, porque eu acho que essa conversa vai ser massa, viu, minha gente? Enquanto eu aguardo a Regina da Verifact chegar. Oi, Gabi! Boa tarde! Segunda-feira, né? Sentiu a pausa? Ó, a Verifact aí. A Regina já tá aí, eu vou mandar um convite para ela participar da live. Regina, ela é nossa parceira, né? A Verifact é parceira do Mulheres Explicam Direito. A gente está aqui estreando. Olá. Olá, Regina. Tudo bem? Bem-vinda, tudo bom? Estava aqui conversando com a galera que já entrou, falando que a gente está estreando no mundo das lives nessa quarentena. Quem não fez Verdade, live ainda, né? vai fazer, né? Fatalmente. E aí eu estava dizendo que nós somos parceiros do Mulheres Explicam Direito. A Verifact e o Mulheres Explicam Direito tem uma parceria, né? A gente se conheceu lá em São Paulo, não foi isso? Conhecemos ambos os projetos lá em São Paulo. Foi na Fenaló, né? Se não me engano. Eu vou tirar o som aqui porque ele tá muito ruim. Vou ver se melhora agora aqui. Ai, tá caindo. Peraí, ver se melhora. Não, é de vez em quando desaba. De vez em quando a pessoa desaba aqui. A Tem gente milhares de livros aqui se empilhados. conheceu naquele evento Fenaló, né? De Direito e Tecnologia. Isso. E aí acabamos nos conectando desde então. E aí esse momento, né, que a gente está vivendo no mundo e no Brasil, que impactou tanto na nossa advocacia, acabou nos aproximando ainda mais, né, Regina? Com o teu trabalho, né, que é de autenticação, não, de preservação das provas digitais. E aí eu comentei ontem no grupo, acho que tem algumas pessoas que estão aí que sabem mais ou menos o que aconteceu comigo essa semana, a gente vai conversar sobre isso. Mas para quem não conhece a Regina ainda, ela é a CEO da Verifact, ela é a idealizadora desse trabalho que eu utilizei e foi significativo para a minha advocacia, principalmente nesse período de quarentena. E aí eu faço às vezes para que você se apresente, querida. Olá, bem-vinda. Vou apresentar também meu CTO, Munhoz. Bom, meu nome é Regina, eu sou a CEO da Verifact. A Verifact é uma empresa de tecnologia que basicamente permite que qualquer internauta, através de computador com internet, consiga registrar conteúdos web, como conversas de WhatsApp, Facebook, e-mail. A gente sabe que a gente, praticamente todos os canais, a gente conversa, aliás, né, assim, num momento como esse, a gente só conversa com as pessoas pelas redes sociais. É o nosso principal veículo de comunicação nesse momento, né? Pois é, né? E assim, não só as comunicações de família, mas de negócios, para tudo a gente fala através das redes sociais. E também os ilícitos acabam acontecendo, né? Você tem um caso aí que aconteceu ontem, né? Aliás, essa semana. Sábado. Eu acho que é mais fácil ilustrar. Eu vou contar a minha experiência. Assim, eu já tinha o contato com a Verifact, já tinha indicado para alguns clientes, mas a gente ainda não tinha utilizado o serviço, né? E aí, ontem, já tem um caso, que é uma questão familiarista, então eu vou preservar algumas informações, mas é um caso de visitação. A mãe tem a guarda do filho e tem uma regulamentação de visita. O que é que acontece? Desde que ocorreu a quarentena, né, o isolamento social, esse pai ele começou a descumprir as normas e expor a criança que faz parte do grupo de risco. No primeiro momento, o aconselhamento foi de que ela simplesmente não deixasse ele ir sem a necessidade de uma intervenção estatal, até porque há uma justificativa razoável, e todas as conversas se realizando através do aplicativo de mensagens instantâneas. E aí o que é que acontece? Quando foi ontem, quando foi sábado, eu já estou perdendo a noção, minha gente, de dia e de hora, viu? E quando foi sábado pela manhã, 6h30 da manhã, eu me acordei com o contato dela, dizendo que o genitor tinha
feito um escândalo, ligado para os pais dela, mandado mensagem, ameaçando ela, dizendo que ia arrumasse a criança, que não sei... Enfim, foi um transtorno enorme gerado. E ela estava com muito medo por conta da questão da insegurança jurídica de estar preterindo realmente o filho do convívio do pai. Então, a solução jurídica foi entrar com a tutela de urgência, pedindo essa suspensão provisória, só que todas as nossas provas estavam através dos aplicativos de mensagem do WhatsApp. Então, a gente não tinha não tinha um meio, não tinha como ir no cartório. Os cartórios estão fechados, né? E aí eu corria o risco de eu dar entrada sem uma real conservação, uma real declaração de que aquele documento tinha sido construído daquela forma, através daqueles contatos. E aí a alternativa que a gente teve foi a da Verifact. Então eu indiquei a ela, a minha cliente, que tem até uma certa dificuldade com acessar a questão de tecnologia, mas ela fez a averiguação de todas as provas, me mandou os arquivos super organizados e com preço super acessível. Ela própria me disse, ela já ainda nossa, é muito fácil. Eu gastei uma nota com ata notarial, porque a gente tem uma ação já pré-existente a essa. E aí, dei entrada no sábado e ontem eu tive a concessão da tutela de urgência e a juíza mencionou a autenticidade das informações, né? A verificação da realidade, né? De ter sido conservada aquela prova de maneira correta. Acho que se eu estiver me expressando mal, me corrija, Regina. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que a juíza escreveu a respeito das provas que foram aceitas no processo? Não, ela disse que as provas devidamente... Ela não usou a expressão conservadas. Eu acredito que ela tenha utilizado a expressão autenticadas. Eu não me recordo direito, mas ela mencionou as provas nos autos devidamente autenticadas são suficientes para a formação de um juízo preliminar de que é necessária a suspensão das visitas. E você tinha mencionado também alguma coisa relacionada à verossimilhança, né? Porque os requisitos para a gente ter a concessão da tutela de urgência é a verossimilhança das alegações e o perigo do dano irreparável. Então, a verossimilhança das alegações toda foi comprovada através de documentos que a gente preservou através da Verifact. Como advogado, eu queria te perguntar se existia possibilidade e quais as consequências, talvez, de usar print, porque a gente sabe que agora precisava recolher, pegar, utilizar essas provas agora, não dava para esperar segunda-feira, hoje, não dava para esperar. Não tinha como. Né, em um dia. Já que o cartório está fechado, não tinha como fazer ata notarial. Mas se, sei lá, pudesse usar print, você acha que seria possível? Olha, assim, eu como advogada, eu tenho receio de utilizar apenas print, certo? Porque é uma prova extremamente, completamente manipulável. Eu já impugnei diversas vezes, entendeu? Prints de conversas de WhatsApp e foi aceita a minha impugnação, entendeu? Foram consideradas sem nenhum teor probatório os documentos juntados de prints de conversa. Eu teria muito receio, na condição de juiz, de decidir liminarmente uma questão que envolve interesse de menor e tudo, baseado em uma construção super frágil, né? Porque eu posso pegar um aparelho celular, eu tenho 2 números na minha casa, eu boto uma foto de outra pessoa e eu consigo fazer uma manipulação de uma conversa que não existiu. Não é verdade? É muito sério. Então, você utilizar isso para ter uma decisão que ela é tão importante e ela é tão séria, porque você está preterindo o direito de um menor de conviver com o pai, entendeu? Eu realmente, se fosse para dar entrada só com print, seria a última ratio. Eu jamais teria feito isso, assim, com tanta imediatez, se não tivesse tido o suporte da Verifact, sem sombra de dúvidas. Legal, tem umas perguntas aqui. Gabi está perguntando como é que faz a verificação. Aí é com a Regina. Ela explica, mas minha cliente super fez, sem nenhuma dificuldade, viu, minha gente? Explica um pouquinho antes. Foi você que fez a captura dos materiais? Foi ela que fez a captura. Eu indiquei a ela que fizesse, porque tinham duas conversas em telefones diferentes. Expliquei a ela que era uma plataforma online, que ela precisava fazer um cadastro.
e tinha um tutorial explicativo. Ela, em meia hora, me mandou todas as conversas, tudo, todas as capturas organizadas, inclusive em vídeo e em prints. As duas coisas e os áudios também. Então, tudo ficou devidamente registrado. E aí tem a hora, tem o IP do computador, é muito organizado. E o texto também, Regina, parabéns, porque assim, esclarece até para o próprio magistrado, porque eu acho que ela nunca tinha se deparado com a prova produzida assim, né? Então tem um texto esclarecendo, muito didático, explicando qual é a veracidade daquelas informações, como é que é realizada a captura daquelas telas. Muito bom mesmo. Eu espero que depois da quarentena eu tenha a oportunidade de conversar com a magistrada que concedeu a decisão. Que legal. Mas o pessoal está perguntando como que é a verificação, né? Isso. Na verdade, é por outro caminho. A gente usou coisas muito conhecidas no judiciário, que são as metodologias forenses, junto com a certificação digital, né, que ela já é regulamentada há mais de 16 anos. E a gente fez um jeito em que a pessoa navega no conteúdo dentro da nossa ferramenta. E quando ela navega dentro da Verifact, a gente impede ela que manipule. De qualquer livre de qualquer manipulação, exato. Então, a grande inovação que a gente fez, na verdade, a gente usou coisas já conhecidas, só que a gente inovou colocando isso de um jeito fácil e de um jeito que impede a própria pessoa de manipular aquilo. Fantástico. E aí a gente solta um relatório técnico bem detalhado e afirmando que a gente oferece segurança suficiente para evitar fraude quando a prova é capturada através da Verifact. Aí a pessoa usa esse relatório depois, que tem várias validações que podem ser feitas nele, caso seja, enfim, discutido. Eu vi que tem um QR Code. Me tirar essa dúvida, Regina, eu fiquei curiosa. Então, se o magistrado tiver interesse em verificar, né, o ambiente em que foi realizado, ele utiliza aquele QR Code, é isso? Eu ia falar assim, a verificação ela é um pouco mais complexa. Por aquele QR Code, o magistrado, dentro do relatório tem um QR Code, e ele pode ver os códigos hash. Que são traduzidos para o juridiquês. O código hash é o seguinte, o código hash é uma impressão digital de um arquivo. Ele é o único, cada indivíduo seu. Se você mudar uma vírgula, ele muda completamente esse código hash. Entendi. Então, esse código é usado para verificar se uma informação, um arquivo, foi mexido depois. Então, quando a Verifact trava o relatório, ela trava e trava com os hashes. E aí, se alguém modificar, você tem como verificar o arquivo que está na sua mão e comparar com o que está no relatório. Se o hash for diferente, aí ele foi mexido. É como se fosse um código, é realmente um código de identificação inalterável. Uma impressão digital. Na verdade, bom. assim, Nossa, existe uma nem cadeia. Eu sabia disso. Olha, vê o nosso webinar que já está lá no nosso canal do YouTube, a gente explica isso, tá? Vamos ver. Não, olha, a gente vai virar especialista, minha gente, em Verifact. Vocês não têm noção. Porque, a gente já colocou disponível no Facebook uma primeira aula, um webinar. Está no Facebook, está no YouTube também, falando um pouco a respeito disso, que são hashes, metadados técnicos, qual a importância disso para os materiais digitais. E eu acho que é importante também, acho que não cabe muito nessa live que a gente está fazendo agora, mas amanhã, às 14h, a gente vai fazer uma live também, tanto aqui no Facebook, principalmente, que a gente não conseguiu ainda. A gente é da tecnologia, mas às vezes falha. Por exemplo, a gente não conseguiu ainda colocar as telas, né? Assim, como é que eu vou fazer uma apresentação colocando as minhas telas na live do Instagram? Mas falaremos amanhã sobre o que é Verifact, como é que funciona, fazer uma demonstração ao vivo de uma captura. É importante isso. Né? Porque, assim, se a gente está falando aqui, eu acho que a maior parte das pessoas que está vendo agora não entendeu direito como é que funciona, né? Assim, a Gabi está aqui capturou a prova. A Gabi está aqui perguntando, mas se for autenticar algo em WhatsApp, a plataforma entra no nosso app? Aí eu até coloquei aqui, quais seriam, era uma pergunta que eu estava querendo estar aqui na minha colinha, de quais provas podem ser conservadas através da plataforma da Verifact? E aí eu acho que entra um pouquinho nessa resposta aí que a Gabi está precisando. Tá, a primeira coisa é assim, o site é um site, a plataforma é acessada por um computador. Ainda a gente não fez a versão aplicativo, então no celular não é possível registrar.
mas qualquer conteúdo que esteja disponível por um navegador da internet, como Chrome, sei lá, Firefox ou então Safari, podem ser registrados através da Verifact. No caso do WhatsApp, você precisa acessar o WhatsApp Web. Que foi o que minha cliente fez. Você espelha o conteúdo que está no seu celular do WhatsApp para o computador. Então é muito simples, é muito fácil. Minha cliente ficou impressionada. Ela disse, porque ela disse para mim, ela falava, Janina, nossa, eu gastei horrores de ata notarial e foi muito fácil. Porque ela disse, eu tinha uma certa gastado na ata notarial? Oi? Quanto que ela tinha gasto na ata notarial anteriormente? Olha, eu acredito que ela gastou mais de R$500 e foi bem menos informações do que tínhamos que juntar ao processo de sábado. E foi. Nossa. Ela não gastou, ela gastou pouco mais de 10% disso. E ela conseguiu a preservação de todas as provas. Então, assim, ela ficou super impressionada. Sabia, assim, da comodidade da casa dela nesse momento que a gente está vivendo, né? Que os cartórios aqui em Pernambuco estão todos fechados. Então, nem a possibilidade, se a gente quisesse, de realização de uma ata notarial seria possível. Então, eu teria realmente que correr um risco muito grande de mandar prints, né? E eles serem facilmente impugnados. E eu ainda tenho uma reversão, porque nesse histórico familiar, há uma troca de quando ela pede uma regulamentação de alguma coisa, ele sempre inverte a questão com a figura da alienação parental. Então, a gente correria um risco muito grande. Talvez, em outro caso, eu me arriscasse mais facilmente com uma prova facilmente manipulável e depois fizesse uma prova mais robusta. Mas, nesse caso em específico, eu não tinha alternativa. Eu tinha realmente que levar uma prova robusta sob pena da minha cliente se prejudicar muito e ter isso revertido em desfavor dela. Nossa, foi uma coisa muito séria, porque assim, há uma manipulação muito grande de você está alienando parentalmente, você está alienando parentalmente, e ela fica sempre com muito receio de até onde ela pode ir para não ser acusada de alienação parental. Entendeu? Sim. E aí, é realmente muito tênue o limite entre isso. E eu pedir uma suspensão de visitas com provas facilmente manipuláveis, era muito temerário. Para complementar o seu comentário de fotos facilmente manipuláveis, né? Se você buscar no Google Fake Chat Conversation, Fake Chat Screen, você vai achar pelo menos uns 40 sites que te ajudam a fabricar uma print. Vixe, eu nem sabia disso. Eu estava usando só assim, pegar outro celular mesmo, mudar a foto e fazer. Mas assim, tem esses sites, uma criança de 9 anos consegue usar aquilo. Gente do céu. Eu acho que essa autenticação serve para qualquer área. Criminal também tem aceitado. A gente estava conversando isso mais cedo, né, Regina? Sim. Sobre a questão da aceitação da prova. Então, conte aí as histórias, as experiências que você já tem nesse sentido. Bom, a gente conversou com a Polícia Civil do Estado do Paraná no ano passado e descobrimos que eles estavam há uns 2 anos antes já procurando uma solução para fazer uma automatização ou de deixar a prova que eles mesmos coletavam mais robustas. Eles têm fé pública, né? A gente sabe, tal qual o tabelião é um agente, só que nem sempre a localização, quer dizer, o espaço onde eles estavam, o setor, tinha um perito, uma pessoa técnica que pudesse fazer de forma mais adequada a coleta dessas evidências, tanto, né, em pesquisas internas, quanto investigações internas, quanto atendimento ao público, no caso da Delegacia da Mulher, por exemplo. Então, em Curitiba é mais fácil, eles têm os peritos, mas tem lugares que não tem. E aí eles descobriram que os advogados, tanto como você, os advogados da parte contrária, começaram a impugnar provas que eles estavam coletando ali, porque alguns tiravam fotos do celular, outros só escreviam o que eles viam, e aí o advogado facilmente impugnava provas. Falou, exatamente. Eu já consegui impugnar técnica, né? uma conversa de WhatsApp que ela foi desconsiderada. E assim, minha cliente estava errada, tá? só pra... Eu estava fazendo... É meu dever de ofício, tá, minha gente? Então, vão perdoando aí. Mas ela estava super errada.
E toda a prova era feita através de conversas de WhatsApp. E a prova que a gente tinha era um regulamento que estava registrado em cartório. E aí eu impugnei e a decisão foi de total improcedência, porque todos os fatos alegados na inicial estavam fundamentados em um documento que não tinha valor probatório. E a ação foi totalmente improcedente. E minha cliente tinha realmente um probleminha aí. Tinha uma culpinha. Então, e aí como a polícia já estava procurando isso, porque eles estavam produzindo provas algumas vezes, e essas provas já começaram a ser impugnadas, porque quanto mais advogado tem conhecimento disso, alguns ainda não têm, né? Como impugnar provas digitais que não foram coletadas de forma adequada, sem perícia técnica. A gente começou a conversar e viu, poxa, a gente tem uma sinergia em relação a isso, porque a nossa solução tem perícia técnica no registro das provas digitais e era super coerente com o que eles estavam procurando. Então, numa conversação que a gente fez ano passado, a gente fez um termo de cooperação mútua e a partir de então, desde agosto do ano de 2019, a própria Polícia Civil do Estado do Paraná começou a usar a Verifact em 2 casos específicos inicialmente, e o objetivo é depois compartilhar e fornecer essa solução para outras áreas. Mas, basicamente, o Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos, no Ciber, que está sendo super acionado por conta de fake news, né, agora, e a Delegacia da Mulher começaram a utilizar a Verifact para registrar esses materiais digitais. Olha só. Olha só, então, fantástico. Esse foi um case que a gente teve, assim, logo de cara, inicialmente. E logo depois, a gente teve outros cases também, né? Outras empresas que começaram a usar a solução. A Cato, a Ticket, por exemplo, começaram a experimentar e a testar o ano passado. Electrolux também. A Ticket, ele teve um caso muito sério. Eles têm casos específicos de quebra de marca. Pessoas... de patente e marca, né? Quebra de patente, desculpa. Eles têm um constante monitoramento da marca, porque pessoas mal intencionadas acabam usando de forma indevida a marca para enganar algumas pessoas. Por exemplo, eles tiveram o caso de phishing. Phishing é um caso de, não sei se você sabe, quando você tenta pescar informações e dados sigilosos dos clientes. Entendi. Então, tipo um hacker, né? É tipo então, você hackear. Eu recebi 3 perguntas aqui, bem interessantes. Deixa eu voltar. Desculpa te interromper. Tem uma aqui, ó. A Garbiline. Sim. Quais os valores para usar o programa? Janine, esse instrumento você usa no seu escritório ou custa pelo cliente? O próprio cliente pode fazer a autenticação, porque é muito simples. Autenticação não, a conservação. O registro. O próprio cliente pode fazer o registro. Posso falar o custo, né, Regina? Pode, claro. Foi R$ 69,00 e minha cliente conseguiu fazer o registro de todas as provas que ela precisava. Tá, e foi ela que fez. Agora, eu usaria no meu escritório se fosse necessário. Como é uma prova que vai ter que estar no aplicativo, por exemplo, de WhatsApp dela e tudo, eu recomendei que ela utilizasse. Inclusive, mandei um videozinho que tem lá no site com um tutorial super explicativo, que é melhor até do que eu explicando a ela. E ela conseguiu fazer tranquilamente. Então, assim, eu vou utilizar, minha gente, isso tem que ser difundido, pelo amor de Deus, todo mundo tem que saber da Verifact, porque é uma alternativa viável, barata e que facilita o nosso trabalho, entendeu? E muito, a gente às vezes fica esperando um mês para conseguir as provas, a forma de registro das provas numa ata notarial, e a gente tem um meio tão eficiente, rápido e barato. Não é verdade? Aí tem aqui, ó, alguém perguntou se as assinaturas também podiam ser verificadas. Tá, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas a plataforma não é para assinatura de contratos. Ela extrai pode ser que elas estejam conteúdo na confundindo. internet. Agora, no relatório, vai a assinatura da Verifact no relatório técnico. Aí a assinatura ICP Brasil, né? Certificação digital. Certificação digital, entendi. Então, não tem como fazer... Eu acredito que deveria ser... Aí, nesse caso, é a autenticação da assinatura. Eu acho que não é. É para o registro
de plataformas, não é para o registro de provas digitais. A assinatura, de repente, é uma prova física. Uma assinatura feita num papel é uma prova física, é diferente, né? Uhum. Então, vamos ver aqui, ó, documentos assinados eletronicamente, como, por exemplo, o site. O site Authentic. Ele tem validade jurídica? Eu não conheço o site Authentic. Seria um site, ele não tem, fala que é... Olha, assim, cada tecnologia que existe hoje, ela te dá fundamento para uma argumentação, tá? Uhum. A gente falou bem isso no webinar de semana passada. Então, tem muita ferramenta no mercado que ele cria prova de integridade e anterioridade. Como assim? Ele prova que aquele conjunto de bytes, né, aquele arquivo, existia naquela data. Ponto. Entendi. Você não pode falar nada sobre veracidade, sobre de onde veio aquilo, porque a metodologia que foi usada ali não te dá sustentação para isso. Entendi. Agora, e tem vários que fazem esse tipo de autenticação, entre aspas, né? Ele gera, que nem colocar a prova na blockchain. Colocar a prova na blockchain só prova que aquele arquivo existia em tal data. Se Mas ele foi falsificado ou não... não prova a integridade do arquivo, que é o que a gente precisa. A gente precisa provar se aquele arquivo é íntegro e ele está ali, efetivamente, da forma como ele foi produzido, né? Mais ou menos. A gente, no Criminalidade, comentou o seguinte, né? Existe a integridade e a anterioridade, que você pode pegar uma foto falsa e provar anterioridade e integridade. Não isso existiu em um determinado dia. Horário. Isso existiu nesse dia. Isso é anterioridade e integridade. Para você falar que aquilo veio do WhatsApp de tal pessoa, aí você tem que provar a origem e o contexto da informação. Interessante, entendi. Porque para você provar que ela veio do WhatsApp, que ela veio do Facebook, aí entra a metodologia forense e as medidas antifraude. Entendi. Só com base nessa metodologia você consegue dar segurança de que ela veio de lá. É até uma crítica que a gente faz à ata notarial, porque o tabelião não usa meio forense e nem meio efetivo para evitar fraude. Ele só atesta, ele só declara com fé pública o que ele viu. O que ele viu, né? Que pode ser uma adulteração da realidade. Exatamente. Uma então a gente fala que o pessoal às vezes fica criando esse endeusamento da fé pública, né? Mas a fé pública sem perícia técnica, ela tem pouca confiança na veracidade. Porque pode ser manipulada e a pessoa não viu. A gente usa uma metáfora, a gente fala que se você for levar um tabelião no show de mágica, ele vai dizer que um coelho saiu da cartola. Uma pessoa foi cerrada ao meio e o mágico desapareceu sem deixar vestígios. É o que ele viu. É verdade, é o que ele viu. Interessante. Ele usa os 5 sentidos humanos, né? E isso não é suficiente para um meio super volátil como o meio digital. Não, de jeito nenhum. E assim, uma coisa que eu queria até perguntar para vocês, aproveitando deixa dessa pergunta, eu anotei aqui. Porque eu queria que vocês explicassem de uma maneira mais técnica, né? O que é que confere, de fato, segurança ao ambiente da captura que a Verifact proporciona. Eu sei que aí tem a questão do certificado digital, mas me explica melhor para ver se eu consigo entender, que eu sou analfabeta em tecnologia da informação. Olha, tem vários... Quando a gente olha para normas forenses, a gente consegue resumir 4 preocupações principais, né? E você, por exemplo, garantir a origem. Garantir a origem é o equivalente se você tivesse uma cena de crime, é você isolar ela e deixar sob monitoramento. Por quê? Porque senão alguém pode entrar lá e pode... Alguém interfere. No meio digital, quando é um dispositivo, você tem um embalamento do dispositivo e um lacre confiável que vai manter ele inviolável até que um perito responsável consiga abrir. No meio digital, no meio digital que eu digo no site web, é você usar uma conexão de internet que não está sendo interceptada, é você confirmar o endereço IP dos servidores. Então você faz essa verificação para ter certeza da origem. Segundo passo é você pegar o máximo de detalhes o possível. Que aquele ambiente, aquela situação vai deixar de existir, talvez. Pode ser apagada. Então, se fosse uma cena de crime real, você estaria o pessoal ali todo vestido de roupa para não contaminar aquela área e coletando tudo, né? Desde foto, fio de cabelo, tudo que puder, eles coletam. No meio digital, tem a preocupação com a contaminação também, de você usar um sistema pré-formatado, né? Zerado, não tem sido feito nada antes.
e o tal do metadado técnico. Que metadado técnico, vamos à tradução. Metadado técnico são dados não aparentes, que você não está vendo, mas pode ser relevante. Tem um exemplo bem legal. Numa perícia técnica, né? Alguém impugna essa minha prova, numa perícia, esse metadado técnico é o que vai realmente garantir segurança àquela captura. Ele vai dar muito mais embasamento para uma análise pericial posterior. Tá? Muito mais. Para você ver um exemplo de metadado técnico, se você dá aula em faculdade e recebe trabalhos em Word, você pode fazer um teste um dia. Você vai lá em propriedades de documento e olha a data de criação dos trabalhos. O Word automaticamente grava a data de criação do documento e o usuário que criou. Se você vê exatamente a mesma data de criação em vários trabalhos, você vai poder ter uma certa certeza de que alguma coisa foi dividida entre eles. Rolou algum compartilhamento extraoficial. Exatamente. Bom saber disso, não sabia. Então, tem vários metadados técnicos ouvidos no conteúdo web que é coletado automático, né? Depois, o terceiro passo que a gente fala é você ter metodologias confiáveis, né? O nosso sistema já é confiável. A gente testou várias vezes. A gente testou o sistema antifraude confiável, a gente tem um processo automatizado que não tem interferência manual. E só no final você tem um congelamento. Congelamento é a integridade e anterioridade, que pode ser usado blockchain, pode ser usado certificação digital. Então, esses 4 passos, né, que a gente fez, que trouxe da área forense, junto com o sistema de fraude, é que dá essa sustentação de que, olha, foi usado as metodologias validadas internacionalmente, foi usado um sistema antifraude com medidas efetivas para evitar manipulação, e depois foi usado a certificação digital para dar integridade e anterioridade. Esse você consegue confirmar. Entendi. Fantástico. Em resumo, o que a gente fez... minha gente. Vamos lá. Mas em resumo, enquanto a gente vai vendo as perguntas, o que a gente fez foi basicamente automatizar um sistema extremamente complexo para dar essa robustez na mão de uma pessoa comum que não tem conhecimento, como o seu cliente, não tem muito conhecimento, né, em relação à tecnologia. Exatamente. Já alguém perguntou a respeito do uso, né, assim, se é válido conforme a legislação brasileira. Sim, é válido conforme o artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015. A gente também segue a ISO 27037, ao que se refere à parte de itens online. E já tem precedentes, então o seu não é o primeiro. A gente tem outro conhecimento de outros processos. A maioria deles, como o seu, corre sob sigilo de justiça. Então você me orientou hoje que a gente pode solicitar, né, o número do processo. Exato, que não ter dado. Sim, porque acho que tem uns 10 advogados, mais ou menos, que falaram, olha, a gente tem o número, saiu o resultado, ele foi positivo, mas não podemos passar. Então, aqueles advogados que espontaneamente passaram para a gente foram do Tribunal de São Paulo e do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Então, acho que desde... Já tem o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora tem o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, a gente tem que quando essa sentença sair, a gente vai compartilhar, claro, resguardadas as questões sigilosas e as informações das partes, mas vamos sim, com certeza. A Natália está perguntando aqui, em quanto tempo as provas são verificadas? Minha cliente, em 30 minutos, conseguiu fazer o registro de todas as provas do WhatsApp. Eu falei e aí, com ela, tempo depois saiu o relatório. Exatamente. Em 30 minutos ela fez e saiu o relatório. Legal. Super rapidinho e baixa, né? E para quem não sabe, assim, cada relatório, ele tem 30 minutos ininterruptos de navegação, ou seja, você tem que registrar, clicou lá em iniciar captura, tem 30 minutos para registrar o que precisa. Então, se for fazer o registro de vários sites diferentes, entra primeiro, né, entra na sua conta dentro da Verifact, e aí começa pelo google.com.br, tem uma URL para digitar, e aí você vai navegando WhatsApp Web, Facebook, Gmail. Tá aqui. Verifact.com.br. Eu fixei aqui o endereço, tá? Para quem quiser. E aí, assim,
Ela me mandou em 30 minutos, Natália. A resposta, eu realmente acredito que ela tenha passado menos tempo, porque ela fez em uma verificação só tudo. Ela não precisou de mais de um login, né? Desse tempo, né? De 30 minutos que tem. Ela conseguiu, em um acesso só, fazer o registro de 64 páginas. Né? O relatório que me foi enviado tinha 64 páginas de conversa registradas. Se a gente fosse fazer isso numa ata notarial, tinha um mês aí para poder a gente receber. Porque ia ter que ser transcrito, você tem que mandar o arquivo em Word para o tabelião, ir lá, levar o aplicativo no celular e aí ele conferir passo a passo o que está escrito do relatório que você mandou e tal. Aí depois ele manda de volta para o arquivo dele, confere tudo, aí imprime, aí assina, aí faz, enfim, um ano. Fosse essas 64 páginas, eu só ia conseguir essa tutela de urgência depois da quarentena. Depois do aniversário do menino, né? Né? Depois que o isolamento social já tinha passado, aí já nem precisava mais. Entendeu? É engraçado que, no caso da perícia da Polícia Civil do Paraná, um dos argumentos que eles gostaram bastante é que a gente é até mais rápido que um perito. Então, se ele fosse deslocar um perito para fazer tudo aquilo lá, ele demoraria quase 7, 8 vezes mais tempo para fazer o mesmo trabalho. Então... É verdade. Não, a gente, né? Imagine uma perícia mesmo. Então, assim, eu fiquei muito impressionada. Eu compartilhei com muita gente ontem, no próprio sábado, porque eu realmente fiquei impressionada com a agilidade e com a rapidez. Eu estava, assim, de dedos cruzados, porque a gente tem alguns magistrados que realmente são mais, como é que eu posso dizer, antiquados, né? E são um pouco abertos a inovações. Mas, especificamente, essa vara é de uma pessoa que a conduz de uma maneira muito, muito aberta, né? Sem se desapegar do que é correto e do que é íntegro. Mas ela, Lu Brasileiro é uma das grandes familiaristas daqui de Pernambuco. Acho que ela vai utilizar bastante, ela vai gostar muito dessa ferramenta. Porque a gente acaba tendo que utilizar muito isso, né? A gente precisa muito de conservação de prova em relações familiares, e hoje a grande maioria delas é toda feita por meio digital, né? A gente comprova capacidade econômica hoje por acesso a Instagram, né? Eu já tive casos de comprovar, de fato, a capacidade econômica do alimentante através de prints de Instagram, entendeu? Através da forma como era divulgada e exposta a vida. Print não, alto lá. Eu fiz uma ata notarial e apresentei os prints, tá, minha gente? Isso demorou quase um mês para conseguir fazer, que aí hoje eu já não passo mais por esse perrengue. Mas, assim, eu consegui provar e conservar isso, né, dessa maneira tão rápida e fácil, vai nos proporcionar efetividade. Com certeza, porque a gente demora 2 meses para dar entrada numa ação, aguardando que essas provas nos sejam enviadas de uma maneira mais concreta, né? Que seja mais, que tenha mais solidez para a gente apresentar ao judiciário. E isso servir como argumento, porque a gente tem um relato, mas a gente precisa de provas. Então, a ata notarial era uma alternativa. Hoje a gente tem um meio muito mais eficiente, muito mais rápido e muito mais acessível, né? Porque tem famílias que não têm condição de fazer uma ata notarial. Eu estava conversando com uma colega, que eu estava trocando uma figurinha com ela nessa tutela de urgência, que eu dei entrada no sábado, e ela estava dizendo, Janina, eu tive uma ação que foi quase R$2.000 de ata notarial. E a pessoa está pedindo exatamente a pensão, porque não tem como pagar a comida da criança, né? Exatamente. Então, assim, você tem que fazer um investimento altíssimo para poder ver a prestação jurisdicional se efetivar. É muito incoerente isso. E aí, essa alternativa é acessível. Eu tive uma colega também que, quando eu compartilhei no grupo, ela, Janina, e quanto é? Eu tenho família que não tem condição, eu acabo juntando print mesmo, mas eu sei que é uma prova frágil e tal. Então, assim,
é uma ferramenta que a gente precisa compartilhar com outros colegas para que a gente consiga até efetivar melhor, entendeu? A prestação jurisdicional de maneira mais ágil no que depender da gente, né? Eu acho que esse é o melhor resultado. Sim. A ata notarial também, ela não é garantia de aceitação do juiz, né? Exatamente. A gente sabe que, como você falou, outra parte pode impugnar, sim, porque não tem perícia técnica. A vantagem que a Verifact tem em relação às outras soluções é que ela é a mais robusta, né? Assim, se qualquer advogado contestar um material que foi registrado pela Verifact, pode acionar o perito consegue avaliar todas as evidências que foram coletadas durante o processo de registro, e aí dá para verificar se realmente esse material ele é coerente, se faz sentido, quais as indicações que aquele material de fato existiu o dia e horário e realmente se estava naquela plataforma. Isso dá muito mais tranquilidade, né? Você ter essa tranquilidade. Era até uma das perguntinhas que eu tinha anotado aqui, era como contra-argumentar as impugnações. Né? Porque a gente vai ter que ir por um caminho mais técnico, né? Sim. Assim, depende da tentativa, né? Houve um caso que a pessoa relatou pra gente que a outra parte disse que não era válido. Simplesmente. Como assim? Nossa, o artigo mas tá cheio de gente assim no mundo. Então, assim, se a pessoa falar que não é válido, você fala, não, artigo 369. Essa daí é fácil. Agora, se a pessoa... Depende da argumentação da pessoa. Se ela falou que você manipulou... Isso, tem lá no nosso relatório dizendo problemas conhecidos, né? Problemas conhecidos que a pessoa pode questionar a Verifact. O primeiro problema conhecido é a pessoa ter o controle sobre a origem. Ou seja, se você é a dona do site e você registrou o seu site pela Verifact, como você é a dona, você pode mudar a hora que você quiser. Então você pode corromper a origem a hora que você quiser. A segunda possibilidade da pessoa argumentar é que ela hackeou a Verifact. Mas a gente fala o seguinte, ok, a gente usa várias metodologias de mercado, né, grandes empresas usam, a gente tem uma arquitetura que impede a fraude e a gente está afirmando isso e batendo o pé nisso. Se você está dizendo que não, então faz um POC, faz uma prova de conceito. Prova de conceito é ele hackear e mostrar como hackeou. Ah, entendi. Pô, que massa. Então, a não ser que ele mostre como pela minha cabeça isso. A não ser que ele mostre como hackeou, a gente realmente fala, olha, não tem como a pessoa manipular por ali. E a gente tem a nossa assinatura no relatório dizendo que usa práticas para evitar isso. Agora, se ela quiser contra-argumentar, ela tem que buscar a metodologia que a gente usou, tem que buscar o nosso termo de fraude e tentar derrubar isso. Mas eu já falo que vai ser bem difícil. O nível de antifraude e as metodologias, a forma como é robusta, não é uma fala nossa. Tem uma empresa de cibersegurança que atende a Polícia Federal, que encaminhou um documento informando que realmente isso procede, né? Essa forma como a gente está falando faz sentido. Atestando essa garantia, essa segurança, ela tem procedência e ela é reconhecida, né? Além disso, também tem um perito independente que fez uma avaliação e assim, a gente sabe que faz sentido porque os próprios peritos estão utilizando a solução da Verifact. A gente tem uma parceria muito forte com a AFD e a APCOF, são as grandes entidades de peritos forenses do Brasil, e eles têm utilizado porque eles viram que faz todo sentido e está ajudando muito o trabalho deles, né? Além disso, também, a gente já utiliza métodos que já são regulamentados pelo governo brasileiro, então não tem questionamento ou argumento coerente para não utilizar. Então seguro, sim. Além da mais com a lei da liberdade... A lei da liberdade econômica impede o monopólio também, né? Exato. É verdade. Não, assim, eu fiquei muito impressionada, até porque eu não tinha tido contato com o relatório, né? Porque meu grande receio era o conservadorismo de quem estava recebendo essa prova, que é o magistrado, o promotor que precisaria se pronunciar. Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm tanto acesso à informação e tal, mas o relatório vem acompanhado
e ele é muito de textos explicativos, esclarecendo essas questões que a gente está conversando aqui. Então, assim, até dá mais segurança até para o próprio magistrado, né, compreender como é válido aquilo com que ele está lidando. Aí tem alguém aqui que está perguntando, ó, o que é registrar o site pela Verifact. Eu não sei se eu entendi direito. Eu acho que é porque quando você falou, você é dona, e você registra o site pela Verifact e depois você consegue alterar então, o seu assim, site. A Verifact é uma ferramenta em que você consegue registrar conteúdo de qualquer site através dela, né? Qualquer site incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp Web. YouTube. E ela dá uma segurança muito forte de que aquilo não foi manipulado, de que aquilo veio realmente do Facebook ou não. E ela fecha com toda uma metodologia forense em cima disso, né? Até eu ia comentar, né? A gente, no webinar de terça-feira, a gente explica um pouco melhor isso, mas o meio digital, ele é volátil, né? Volátil a um nível que hackers israelenses conseguiram hackear hackers russos e tinham hackeado a NSA americana. Então, ninguém pode falar de garantia. Mas, assim, a gente pode afastar possibilidades. Por exemplo... E de máxima segurança, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas no país não conseguiriam hackear o servidor do Facebook, por exemplo. Então, se a gente conseguiu dar segurança de que a mensagem estava lá, você afasta a possibilidade que alguém conseguiu hackear, porque o nível de conhecimento, o recurso para fazer isso tem que ser muito grande. E foi aí que a gente fez, né? A Verifact, para hackear, ela tem que ter um nível de conhecimento muito, muito, muito grande. E você afasta em todas as possibilidades e consegue dar confiança para aquela prova. Acho que talvez a dúvida seja entender o que a Verifact faz, explica de novo, porque teve gente que entrou depois, e aí explica mais ou menos como é que funciona. Tá, a gente fala assim, olha, a gente se comunica, tem várias relações sociais que elas acontecem na internet, não é? A gente está falando, se comunica através do Facebook, do WhatsApp, por e-mail. E como é que eu vou comprovar que esse material de fato existiu? Que esse material digital realmente que esse fato aconteceu? Não dá para pegar e levar o celular lá para o juiz, colocar dentro do envelope, né? E deixar lá. E falar, olha, vê aqui. Toma. Né? Não dá. Tem que coletar esse material como meio de prova de uma forma adequada. Então a gente comentou, print não é confiável, porque é muito fácil adulterar, é muito fácil falsificar. E se eu colocar um material impresso do lado do outro, um verdadeiro e outro falso, não dá para saber qual que é o verdadeiro, porque não tem evidências, não tem indícios suficientes para analisar. Então precisa fazer uma coleta, um registro desses materiais digitais de uma forma muito robusta e completa, de forma que esse material possa ser usado como prova e que, se for contestado esse material, possa ser avaliado por um perito posteriormente para avaliar e verificar de fato que aquele material realmente existiu e ele tenha tal origem, saiu daquela forma com mais propriedade, né? Com mais segurança. Então foi isso que a gente se propôs, porque as outras soluções hoje, elas não têm esse rigor técnico, não têm essa robustez e principalmente essa agilidade. Até agora, o que poderia acontecer é acionar um perito, né? Eu podia acionar, sim, e ele poderia registrar isso tudo, mas nem sempre é rápido fazer esse procedimento e nem sempre também o custo é acessível. E nem sempre é acessível, né? Porque realmente a produção de prova pericial, ela é muito cara. Tem um comentário que a gente ouviu no podcast que a gente participou, que eu não tinha me tocado desse comentário que ele falou, né? Ele falou, então vocês trazem esse rigor técnico da perícia bem antes, né? No momento da coleta você já está usando ele? Pois é, a gente conseguiu fazer isso. No momento de retirar a prova, já tem a perícia ali. Já tem. Você não aciona só depois, tem antes. A gente precisa realmente difundir muito mais esses conhecimentos e essas informações, né? Porque eu tenho certeza que cada vez mais vai ser uma ferramenta muito utilizada pela advocacia. Nesse momento está sendo crucial. Eu acho que quanto mais pessoas souberem nesse momento, vai ser melhor, vai ajudar muita gente, entendeu? Não só advogados, como até a efetividade jurisdicional, né? Como a gente conversou, nesse momento que ter provas e disponibilizar provas
Está sendo muito difícil, porque a gente não tem acesso a externo, né? Nós estamos em confinamento. Mas, assim, eu vou ter que, infelizmente, encerrar, porque senão a live ela vai cair, a gente não vai conseguir salvar. E um monte de gente já pediu para salvar. Então, assim, muito obrigada, Regina. Muito obrigada. Não escutei direito teu nome. Munhoz. Munhoz, a gente está aqui nesse papo íntimo e eu nem vejo. Muito obrigada, Munhoz, pelos esclarecimentos. Eu espero, minha gente, que vocês tenham gostado das informações que foram passadas. E aí, qualquer dúvida, entre em contato, né, com a Regina, com o Munhoz, fala aqui comigo, fala aqui no perfil do Mulheres, que a gente faz esse link aí, essa comunicação, para que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta que vem para facilitar o nosso trabalho. Muito obrigada. Fica o convite rapidão aí. Amanhã a gente vai ter uma live no nosso canal, às 2 horas da tarde. Olha, salva aí dia e hora. Certo? Um beijão, Regina. Um beijão, Munhoz. Até a próxima. Obrigada. Ai, caiu. Caiu.